Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar uma mensagem de otimismo, de fé e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de poder conversar com Júlio Carvalho, médium, escritor, trabalhador dedicado à causa espírita, fundador e idealizador do Instituto Amor. Júlio Carvalho, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Eu agradeço mais uma vez poder estar com vocês, né? De forma remota ainda, né? Porque o mundo tem facilitado, né, para a gente também conseguir difundir melhor a doutrina espírita através também do uso da tecnologia, né? Então, estamos separados a 300 quilômetros, mas estamos juntos no ideal aí. Então, é um prazer estar de volta com vocês. Júlio, nós te agradecemos pelo carinho de estar conosco aqui. Eu vou contar um segredo para o nosso telespectador, que o Júlio hoje está na Serra da Canastra. Ele é chefe de um restaurante lá. Olha só, estou dando uma dica importante, hein? Júlio, como é que estão as atividades no Instituto do Amor atualmente? Estão, assim, dentro daquilo que o Instituto foi projetado a ser. Ele tem feito além do próprio dever, na minha opinião, assim, além do próprio limite, né? Eu tenho falado muito com a equipe, de tanto que a gente fica surpreso com o trabalho, como ele tem sido desenvolvido, assim. A gente passou uma fase de pandemia, assim, mais agravante, né? Que as pessoas estavam com muitas dificuldades. E o trabalho, antes de tudo, né? As pessoas devem entender que o Instituto ele foi idealizado como um trabalho social. Tem muita gente falando assim, eu queria muito ir para lá para um retiro espiritual. Não, o Instituto, antes de tudo, ele foi idealizado, né, para um trabalho assistencial, social, de apoio ao que mais sofre. Até esses dias eu estava lendo um livro Missionários da Luz, de André Luiz, que fala muito sobre essa situação em que tem necessidade de luz aqueles que vivem ainda em trevas, né? E o Instituto ele tem feito esse trabalho de tantas formas que, assim, eu nunca imaginei que ele chegaria numa condição de estar aqui, asilos dependesse da instituição, de uma outra instituição para sobrevivência, está sempre arrecadando coisas para o asilo, está sempre mandando da nossa colheita para o asilo. Asilos, creches, escolas e 172 famílias, nesse momento que estou gravando com você, mais de 100 bichos resgatados. Então, assim, dá um trabalho danado, mas, assim, só cachorro a gente tem mais de 40. E o trabalho com os internos e com os moradores de rua. Então, assim, há muito tempo a gente resgata pessoas das ruas, a maioria delas tem problema com drogas, a gente também tem pegado de grupos familiares, assim, que procura a gente, dentro do nosso limite de atendimento, pessoas para fazer o tratamento de desintoxicação, né, de entorpecentes, de uso de drogas. Então, assim, o Instituto tem feito um trabalho amplo, né, tem ajudado desde o bicho lá abandonado, o animalzinho lá abandonado, até o idoso, né, no grau maior das esferas mais avançadas, das esferas dos encarnados. Então, tem ido muito bem, assim, sabe? Tem uma equipe de voluntários incríveis, a gente tem médicos, a gente tem dentistas, a gente tem que oferecem consultas, que vão trabalhar, que tem feito um programa médico muito legal de atendimento, temos lutado pela licença, né, do Instituto para os atendimentos nos ambulatórios, tem atendimento da pediatra para criança carente, e de pessoas, e de profissionais específicos da saúde, né, para atender o mais necessitado. Então, a gente tem levado isso para a sociedade menos favorecida de 14 municípios. Então, assim, de 14 regiões, na verdade, né? Tem alguns municípios que são da mesma cidade, como
como Ibiá, por exemplo, que tem vários, um município muito grande, e, assim, é um trabalho com uma equipe, assim, de voluntariados, né, tem os funcionários, mas, assim, o grande parte disso tudo vem através de voluntariados. Engraçado que pessoas que passavam por situações menos felizes na vida, por exemplo, temos um casal de dentista que atende, que perderam a filhinha, que depois vieram receber uma carta da filha, e que se tocaram pelo trabalho assistencial, que hoje se dizem até mesmo recuperados desse processo, sabe, mais doloroso do luto, através da doação do trabalho assistencial. Então, assim, os trabalhos do Instituto têm ido, assim, muito bem, graças a Deus e graças a uma equipe super disciplinada e super comprometida. Tudo envolve recurso econômico, nós sabemos Sim, disso. Apesar dos voluntários, existe uma demanda econômica, financeira, né? Como é que o Instituto está conseguindo se manter financeiramente, visto a complexidade das atividades, a amplitude das atividades? Eu até sugiro ao nosso amigo e amiga telespectadora que visite as páginas nas redes sociais do Instituto, no Instagram, no Facebook, e você vai poder conhecer o gigantismo do trabalho que o Instituto Amor realiza. Como é que é manter tudo isso, Júlio? é um desafio muito grande. Hoje eu te falo assim, eu não gerencio, né, a parte financeira da instituição. Eu fui o fundador, idealizador, tem todo um grupo preparado para isso, né, específico para fazer cada área da instituição que exige maior complexidade. O Instituto não conta com verba pública, né? E tem muita gente que fala assim, por quê? Tem muita gente que acha, não, vocês pegam verba do Estado para dar conta. Não, a gente não pega verba do Estado. O Instituto tem uma série de histórias extremamente interessantes. A gente planta lá no Instituto, mas não é o suficiente, né, para tudo isso. Para a questão, a nossa área muito forte mesmo no trabalho da desnutrição, de ajudar as pessoas com alimentação, que é uma área muito envolvida com os voluntários. Tem uma história tão interessante, que olha para vocês verem. Quando eu pensei assim, eu preciso de verdura para doar para as famílias. Eu nunca concordei de dar uma cesta básica, como a gente vê no supermercado, para uma família de 8 pessoas. Aquela cesta vai durar 4, 5 dias e vai acabar, e o resto do mês. Eu pensava assim. E eu falei, não, eu quero fazer uma coisa completa. Tem uma história interessantíssima que é a história das verduras do Instituto. E tem umas cidades próximas ao Instituto, no município de São Gotardo, por exemplo, em que planta-se muita verdura e tem muito descarte, às vezes, né? De beterraba, cenoura, de legumes e verduras. Então eu fui lá, né? O Frederico falou assim, vai atrás. E eu fui 17 vezes, na 18ª vez que eu consegui um sim. Foi 17 não e um sim. É um trabalho de persistência. E aí eu levava as fotos e tal. Hoje, né, a gente tem essa doação de verdura semanal, que é essencial para o trabalho, que ultrapassa, com as doações de dois produtores, a gente ultrapassa 1 tonelada de verdura semanalmente para doações para as famílias carentes, que é importante para o complemento nutricional delas. A gente tem os encontros em que a gente vende os livros, temos o site onde a gente vende os livros. Eu doei todos os direitos autorais dos 11 livros que eu escrevi para a instituição, em cartório, e a gente conta com a ajuda do nosso próprio grupo, onde dentro do próprio grupo tem algumas pessoas com situação financeira melhor, que ajuda mais intensamente a instituição. Do resto, é vendendo docinho, coxinha, as lasanhas que vão para Ribeirão Preto, por exemplo, né? Tem novidade aí, né? Nas próximas semanas, que a gente vai fazer, que vocês vão fazer aí juntamente com o Instituto. E tem, assim, todo um grupo que está sempre lá empenhado em fazer campanhas de alimentos. Então, assim, o nosso foco é sempre juntar forças para dar conta e dar suporte para tudo isso. Mas eu vou te falar uma coisa, tem meses que eu penso assim, não, esse mês a gente não vai dar conta. Eu acho que toda pessoa que trabalha em instituição sabe muito bem disso, até as que recebem verba pública, né? Eu converso muito com pessoas de instituição do país inteiro e eu não sei como que a gente consegue fazer tanta coisa com tão pouco recurso, entendeu? Assim, é uma coisa assim que no final do mês a gente pensa assim, não sobra nada, mas não falta. É uma coisa muito interessante. Ô, Júlio, você tem um trabalho
de cartas consoladoras que veio sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos e a pandemia foi, se necessário, suspender. Nós sabemos que o Júlio tem uma atividade muito intensa em várias frentes de atuação. Como é que está essa possibilidade de voltar, mesmo que com agenda mais distanciada, o evento de cartas consoladoras, porque a impressão que temos é que a dor da perda de entes queridos, ela se avoluma e se apresenta muito mais intensa do que em vários tempos. Como é que você vê isso, Júlio? Olha, eu sempre, até eu falo muito assim, que nas minhas redes sociais eu tento demonstrar o menos possível a figura do médium idealizado socialmente, que é um guru de branco, né? Eu tô lá sempre postando coisas assim aleatórias, desde coisas culturais, foto de planta, ou até alguma piadinha não Aliás, ofensiva, né, pra parabéns gente rir. pelas piadinhas, viu? Gostei das piadinhas. Porque assim, as pessoas que me seguem falam assim, elas estão tristes demais, então eu tô sempre postando uma dose de bom humor, né? Claro. Eu acho que o bom humor é um passo para a evolução, porque você tem que olhar para a vida, e eu lembro muito do Paulo Gustavo, né, que desencarnou de Covid, quando ele falava humorista, ele falava assim, foi até tema de redação da FUVEST, a frase dele, que o riso é um ato de resistência. A gente muitas vezes consegue só ir adiante sorrindo, arrumando motivos para sorrir, que seja numa coisa ou numa outra, desde que isso não ofenda, né, o que o outro pensa, o que o outro atribui como verdade para ele. A gente tem que sempre conscientizar as pessoas, porque assim, a vida toda as pessoas sempre buscaram no espiritismo a fenomenologia, mas o que liberta no espiritismo é o conhecimento dele. Eu, sabendo sobre a esperança da vida futura, que é tão bem trabalhado no espiritismo, mesmo que eu não receba uma carta um dia, ou que eu não desdobre com meu ente querido, que eu não tenha notícia de nenhuma parte, eu consiga ter esperança para o reencontro. Então, assim, o trabalho de cartas, ele é um detalhe no meio disso tudo, né? Como eu sempre falo, o foco da instituição é um foco social, é um foco da pegada filantrópica. Eu me considero muito mais filântropo do que médium, às vezes. Mas, assim, o trabalho de cartas, ele, assim, como ele era antes, eu viajava muito, né? As pessoas falavam assim, você vai viajar para psicografar. E é aquilo que o Chico até falava, o telefone toca de lá para cá. Eu nem sei se eu vou chegar numa cidade e vou conseguir psicografar 1 ou 10 cartas, ou se vai vir nenhuma, porque isso tudo depende da espiritualidade, depende do clima do ambiente ali, enfim. Mas, assim, esse trabalho de viagens, ele tem de ficar, sim, sempre mais reduzido, né, pelo número de compromissos. Antes mesmo da pandemia, né, eu tive a coragem de adotar 3 crianças. Então, assim, ia começar a levar morador de rua para a instituição. E eu tenho a minha vida pessoal, que eu tenho meus projetos, né? E tem a minha família, que precisa de mim. Então, assim, tudo ficou mais difícil um pouco antes da pandemia, de continuar viajando, os cursos são inúmeros, eu não acho viável cobrar viagem, né? É da minha política como pessoa. Então, assim, vai acabar? Não, mas elas vão ser raras, mais difíceis de acontecer, porque tem a instituição para cuidar. Então, você imagina isso. Imagina 40 cachorros, sabe? Final de semana você não tem funcionário, e final de semana é o que você tem tempo. Porque às vezes as pessoas pensam assim, será que ele não trabalha, não estuda? E a gente tem todas essas atividades conjuntas, né? Trabalho, estudo. Então, assim, as outras pessoas do grupo trabalham, estudam, a gente não tem uma equipe profissional, isso não é uma coisa profissionalizada, sabe? Então, assim, diminuiu porque teve uma época de grande época que a gente viajava muito, com a intenção de divulgar a instituição, divulgar a ideia. Agora que o Instituto tem um lugar para receber as pessoas falam assim, mas é muito longe. Mas, assim, vale a pena a gente tentar esforçar em alguma época do ano e visitar a instituição, até mesmo que você conhece outras coisas. Você pode ser, por exemplo, o Instituto tem ação social, tem os jantares beneficentes, então você pode participar da ação social tendo contato com as pessoas assistidas da instituição, mulheres que sofrem violência doméstica, que você pode ir lá ajudar a fazer o cabelo, pintar o cabelo, crianças. Então, assim, é um trabalho assistencial muito interessante, que muita gente consegue até
se consolar mais. Então, assim, as cartas, elas são necessárias? São, para divulgação do espiritismo, embora exista uma contradição entre alguns estudiosos espiritistas, que o fenômeno tornou-se algo espetacular, mas eu não tenho essa concordância em alguns sentidos. Mas eu acho assim, que a gente tem que pensar sempre que o consolo está na doutrina espírita, está na essência dela. Uma carta, ela vai te trazer consolo, respondendo a perguntas, porque quando alguém pergunta, você não vai viajar para psicografar mais, ela está ansiosa por um fenômeno. E eu acho que a gente não pode colocar nossas esperanças numa carta psicografada, porque a carta é como se fosse um telefonema onde o ente avisa que está bem. Seu filho está te ligando para falar que está bem. Seu filho não vai te ligar para te passar os códigos de como sanar o processo do luto, que é inevitável, não vai extinguir a saudade. São momentos em que a doutrina espírita possibilitou para que as pessoas pudessem, naquela bênção divina ali, tentar encontrar um para seguir adiante. Então, assim, vou continuar fazendo a viagem dentro do meu limite, mas o problema é que o limite está cada dia menor, né? Os meninos, por exemplo, os que eu adotei, um já está quase adulto, está com 15 para 16 anos, precisa muito da minha atenção nesse momento. Não tem como viajar final de semana, né? Eu já tenho meus trabalhos, meus estudos, viajar final de semana e deixá-lo desamparado, né? Então, assim, tem todo um contexto aí por trás. Então, assim, a gente vai continuar. A gente vai em Ribeirão Preto de vez em quando, mas não com aquela frequência anterior, quando era necessário viajar para divulgar, para fazer divulgações, em que era outra época, outro contexto, né? Mas não deixa de existir o trabalho. Sempre dentro das possibilidades a gente está fazendo sim. Júlio, você tem uma produção literária de 11 livros, é isso? Exatamente. Em abril a Ah, gente terou o 11º livro. o livro Pétalas de Gabriela, ele é o livro que tem teve uma divulgação grandiosa, né? Teve uma aceitação por parte de todos, né? E você, quando lançou esse livro, você imaginou que ele seria uma trilogia, porque depois veio o segundo e agora o terceiro. Você tinha essa informação ou foram te contando também aos poucos? O primeiro livro, que é o Pétalas, né, ele deixa um gancho para a história continuar, né? O primeiro livro ele trabalha completamente a biografia da Gabriela, que é uma das idealizadoras do Instituto, em outra encarnação. Então, assim, ele traz a história dela e traz ali os personagens secundários. E depois, o autor espiritual Pollux, ele continuou relatando o decorrer desses personagens com o intuito de mostrar como é difícil as pessoas se envolverem com o bem. Acho que a gente pode considerar que, né, que a trilogia de Pétalas Gabriela traz o primeiro livro focado na Gabriela, na biografia da mulher bondosa, na época abolicionista, que existiam pessoas bondosas, né, que a pessoa negra era invisível, como até hoje sofre da invisibilidade social. Né? Eu tenho estudado muito sobre isso, historicamente, tenho ficado impressionado de como o mundo trata as pessoas desiguais por causa de raça, por causa de cor, por causa de classe. E naquela época, né, um abolicionista era alguém assim heróico, né? Então traz ali aquela mulher abolicionista, bondosa, que aprendeu a perdoar, com um pai que teve bons ensinamentos na vida, que conheceu o espiritismo numa determinada época da vida dela, sofrendo injustiças terríveis. Então aí foca numa biografia. O segundo e o terceiro livro foca em como ela continua no plano espiritual e como aquelas pessoas que fizeram mal para ela e que estavam com ela se desenvolveram, mostrando como é difícil ser intuído pelo bem da parte do plano espiritual, ou como é difícil esse ciclo vicioso nosso reencarnatório. E assim, eu nunca imaginei que o Pétalas, jamais imaginei, nunca escrevi nenhum livro com a pretensão de virar best-seller, que o próprio Pétalas ia virar um livro, um best-seller que é tão bem aceito pelas pessoas. Tem quem não é espírita e ama o livro, assim. Tem quem não tem a simpatia pela ideia espírita. Eu não acredito em reencarnação. Não acredito em comunicabilidade dos espíritos, mas li o livro e fiquei encantado. Então, assim, é incrível como que o livro encantou assim, as pessoas de uma forma geral. E
o último livro, né, foi lançado em abril. Então, assim, foram 7 anos entre o primeiro e o terceiro livro, né, que é o primeiro, Pétalas de Gabriela, o segundo, Pelos Caminhos do Amor, e o terceiro, finalizando a trilogia, que é Tempo de Esperança. Então, assim, eu jamais imaginei que seria assim, uma trilogia tão bem aceita, tão bem querida pelas pessoas, assim, com ensinamentos assim incríveis, assim, de exemplos assim vivos sobre caridade, sobre perdão, sobre quem que é o necessitado de verdade entre nós, que são os pecadores, que somos nós, né? Eu acho assim uma trilogia que trouxe grandes ensinamentos para a minha prática pessoal e para várias pessoas. Vai ser trilogia ou tem alguma surpresa aí que você possa nos adiantar? Ou vai ficar no tempo da esperança, no tempo de esperança e fechar a trilogia? Eu acho que vai fechar por fato de que o livro pode ter continuidade, mas em outras épocas. Eu acho que a maioria dos personagens ali estão reencarnados, então acho que agora eles estão escrevendo a próxima trilogia. Vamos ver o que vai sair. E Vamos ver aí, vamos como ver é o que que vai vai ser a sair história. da próxima. Vamos contar vamos fazer história para depois ser contada para o futuro. Tem muita história, né? Tem muito livro para ser lançado. Durante a pandemia a gente parou a produção literária por causa das dificuldades de divulgação dos livros. Produzir um livro não é fácil no Brasil, um país que lê pouco, um país que tem cada dia lendo menos e que é muito caro produzir um livro, né? De forma independente, assim. Os livros são doados para a instituição, então a instituição detém o patrimônio do livro. Então, assim, é muito difícil lançar um livro hoje, porque é muito caro. E com um público sempre mais reduzido do que antes. Então, assim, tem muitos livros para serem, muitas histórias para serem contadas, então esse universo, pelo menos por enquanto, ele está encerrado. Júlio, você mesmo já disse que as pessoas, as personagens, né, estão todas reencarnadas, né, em novas tarefas, em novos caminhos, né? Então, isso fica claro que a vida continua. Você sabe quem são essas personagens, Júlio? Algumas sim, algumas a gente sabe sim, pelo fato de que, eu brinco assim com as pessoas que médium não é privilegiado por ter informação. Ele é responsabilizado. E eu não sei qual o grau dessa responsabilidade, porque ela é muito maior do que o dobro de responsabilidade, por trazer essas informações. Para tentar também auxiliar as pessoas. Então, assim, o que eu posso dizer, assim, que alguns personagens, sim, são visíveis, né? Até mesmo as características. E o mais interessante, quando a gente estava na produção do terceiro livro, quando terminamos o terceiro livro, teve tanta coisa no terceiro livro que foi, tipo assim, premonitória, sabe? Posso dizer? Porque o livro ele foi terminado em 2019. Só lançamos em 2023. Foram 4 anos para editar o livro. Entramos na pandemia, sem chance de editar o livro. E o grupo teve acesso a 80% do livro em 2019. E o grupo mesmo ficou impressionado assim com tantas coisas que repetiram em personagens. Mas o mais interessante é que os personagens, isso tem pouca importância, porque gera tanta especulação, né? Ah, mas será que fulano de tal é quem? Ciclano é fulano, ciclano é... Sabe? As pessoas criam na cabeça algumas regras encarnatórias que não existem de fato, por exemplo. Não é porque uma pessoa morreu de câncer de pulmão que ela fumou na outra vida. Não existe essas relações que as pessoas às vezes acionam. Por exemplo, assim, eu não gosto é porque era meu inimigo. Talvez você não está gostando agora, você está arrumando nova dívida. Então, assim, a gente tem essa ideia que a reencarnação é uma coisa assim muito fácil de decifrar e tem todos os pormenores, né, de trás ali. E mas a história traz tanto personagem diferente que eu acho muito difícil a gente não ler a história e se identificar com os anseios e as lutas de uns e outros. Um é angustiado, deprimido, o outro se sente envaidecido, o outro é mais atropelado no sentido de responsabilidades sentimentais. E assim, eu acho importante que assim, quando você lê, por exemplo, né,
quando a gente vai lá no Novo Testamento, quando a gente fala ali sobre Jesus, muita gente quer se identificar com os mais superiores, né? Mas o que a gente tem de Judas? O que a gente tem de Pedro ao negar Jesus? Será que a gente não tem um pouco de cada todos os dias da nossa vida, entendeu? Um De pouco de Herodes, Herodes, um pouco de Pilatos. Sinédrio, um pouco de Pilatos. Isso. O importante é que a gente consiga entender que existem espíritos que vencem. A gente tem vivido um contexto social ultimamente do que aquele que comete crime, ele deve ser expurgado da terra, ele deve ser reduzido a pó. E pelo Espiritismo a gente sabe que não tem isso, né? Eu penso que se Jesus tivesse encarnado, Zola, coitado de Jesus. Vixe, Hoje, o nossa. povo fala, Jesus vai voltar. Imagina, Jesus vai voltar aqui para quê? Fisicamente, vamos dizer. Jesus reencarnado hoje, ele não ia deixar, porque quando ele estava encarnado, eu já estive lá em Israel, inclusive, Jesus não frequentava templos. Jesus passou por alguns templos, assim, mas assim, Jesus estava. Se Jesus estivesse hoje em Ribeirão Preto, ele não estaria no SEAC, ele não estaria lá na matriz, ele ia estar na periferia, junto àquelas pessoas que a sociedade mais julga de tudo. Ele ia estar lá amparando um ladrão, porque os sãos não tem necessidade de médico. Então, assim, só que o contexto que a gente vive socialmente hoje, a gente está invertendo, recriando uma imagem completamente diferente daquilo que nos foi passada de fato. Então, assim, a gente tem que se ver nesses personagens, e principalmente nos maus, a gente tem que ser sincero com a gente. Nossa, ainda tem muito disso aqui que eu preciso melhorar. Não é você ler Renúncia e falar assim, eu sou igual a Alcione, eu vim lá de Sírios. Não. Aí a gente não pode negar que a gente tem muito mais sobre os algozes, né? Sobre as pessoas, e isso foi passado para a gente, porque a gente está no planeta de provas e expiações, não tem ninguém perfeito aqui, ninguém, exatamente ninguém. O que foi perfeito foi crucificado, agora você imagina, né? Os Então, assim, a demais. gente tem que se identificar, as histórias são passadas com esse fundo moral, identifica. Mas eu identifiquei com o sofrimento ali da Alcione ali no livro Renúncia, então se identifica com o sofrimento e tenta ser mais resistente quanto ao Alcione, né? Alguns falam Alcione, né, em espanhol. Mas assim, você tem ali 50 anos depois do Chico, o exemplo de Célia, né? É incrível aquele livro. Todos os livros do Chico são incríveis, né? Mas há 2000 anos, a Lívia ali, a pobre Lívia, né? Mal compreendida pelo esposo, orgulhoso. Então, assim, a gente tem que se colocar muito mais, às vezes, no personagem que traz o orgulho, porque poucos de nós, quase nenhum, temos mais qualidade do que defeitos. Se a gente tivesse, a gente não estava na Terra. Então, a gente tem mais Verdade. defeitos que qualidades. Então, a gente tem que parar com essa mania de querer exigir perfeição dos outros. E de querer para os outros aquilo que a gente não ia querer para os nossos, né? Tem um livro, inclusive, que eu psicografei, que chama Relatos de Esperança. São várias crônicas. A primeira crônica fala de uma mulher que julgava todas as pessoas que eram presas, que eram criminosas. Até que um dia, segundo o autor, depois de falar sobre ela, sobre a sua rigidez, no final do conto, ela está lá na delegacia implorando misericórdia pelo filho que, num ato de loucura, matou a namorada. Então, assim, amanhã chega a nossa hora de dar testemunho. Então, a gente tem que se colocar na pele de quem sofre, de quem ainda não se encontrou, porque existe ali um porquê de tudo aquilo. Então, eu acho que a trilogia de Pétalas traz muito isso. Tipo assim, olha, o que é mal pode ser consertado. Então, assim, isso serve para mim e serve para o outro, que eu julgo. Júlio, o programa Visão Espírita está chegando ao seu final. Nós te agradecemos pelo carinho, pela participação, e eu vou pedir que você, na sua mensagem final, também já indique ao nosso amigo e à nossa amiga telespectadora onde se consegue adquirir seus livros. Tem o WhatsApp da Michelle, que é o 34 98892 2007. Tem a página do Instituto no Facebook e no Instagram, que é Instituto Espírita do Amor.
E temos também o site, institutoespiritadoamor.com.br, que tem lá a venda dos livros direta. Mas se tiver dificuldade, temos o Instituto, que quase todo mês tem reuniões abertas ao público, seja para palestras, seja para cartas. A gente tem reunião no Instituto, inclusive, toda sexta-feira, com estudo, passe magnético. Temos também as viagens, né? E temos, como eu falei, né, as redes sociais, a página, em que a pessoa pode estar procurando saber também o que ela pode ajudar, né? A gente tem os bichos lá, que a gente sempre está recebendo doação de ração, temos as famílias, que a gente sempre recebe doação de alimentos. Então, assim, sempre estaremos aí nas redes sociais, seja onde for, para divulgar o bem e convidar as pessoas também para participar disso pessoalmente, né? O Instituto fornece esse dispositivo, esse mecanismo de eu quero participar da campanha. Ok, vamos lá ver as crianças que de fato não têm o que comer, vamos lá ver as famílias que passam meses sem nenhum tipo de auxílio, que está chegando em primeira vez um auxílio, as crianças que tomam banho para receber a gente lá, porque está levando a fruta e o pão, que vai servir de alimento para ela durante toda semana. Então, assim, venha participar também das campanhas. É só falar com nossa equipe. A gente tem uma série, cada região tem um organizador, é super organizado, tem uma equipe organizadora que fazem os horários e os dias de campanha santamente ali. Então, se você é um profissional também de saúde, quiser ajudar, se você, eu não sei fazer nada, você sabe fazer alguma coisa assim, vai ensinar os meninos a desenhar de ação social. De ação social é o dia que junta ao menos 150, 250 assistidos no Instituto, e é onde, por exemplo, faz unha, faz cabelo, brinca com as crianças, faz atividades educativas, é muito legal. Sua mensagem final, Júlio? Eu acho que a mensagem final, em tempos de tanta turbulência, né, de tanto ódio que a gente vê nas redes sociais, em todos os lugares, é de esperança, sabe? Eu acho que eu vou lembrar um fato aqui interessante, que lá na década de 90, eu lembro de ver na televisão, quando surgiu ali aquele monte de doenças por falta da água ser potável, em que as pessoas falavam assim, que os profissionais falavam assim, olha, para a água ser potável, você que não tem acesso à água potável, ferva ela por 5 minutos que ela se torna potável, né? Mata ali os germes ali presentes na água. A recomendação tem que ser analisada aí, não sei se é 5 minutos mesmo, acho que sim, mas é só fazer uma referência. E a água, quando lá no fervor dela, ela está se purificando, né, para ficar potável. E eu acho que o mundo está nesse momento. A gente está fervendo. Porque as pessoas querem resposta para as coisas que estão acontecendo. A gente está à beira de uma guerra interminável na Ucrânia, com coisas assim horríveis de se ver na televisão. Não é só na Ucrânia, a gente tem vários pontos da África que está passando por muitos momentos delicados. A gente teve lá o terremoto da Turquia, e que atingiu também a Síria, que no início do ano foi temas dos principais jornais do mundo que já foram esquecidos. Essas pessoas continuam lá da mesma forma, precisando de ajuda. As pessoas olham para o mundo assustadas. O que vai acontecer? Olha para você ver, os rios estão secando, a chuva está matando, uma hora a chuva mata, outra hora é a seca. O que você tem a falar para nós de esperança? A esperança está em Jesus, gente. Não tem nada mais inovador e nada mais esperançoso do que a gente recorrer ao Evangelho para entender o mundo que a gente está vivendo hoje e para saber quais as ferramentas a gente deve usar. Perdão, paciência, doçura, coisas que a gente está deixando fora aí da nosso contexto diário. Essa é a minha mensagem de hoje. Júlio, muito obrigado pelo carinho, por você dedicar um tempo a nós. Nós sabemos do ritmo acelerado que você tem ultimamente. Agradecemos aí pelo carinho, pelas respostas, pelos esclarecimentos. Amigo e amiga telespectadora, estaremos com o Júlio aqui em Ribeirão Preto no dia 17 de junho para uma tarde de autógrafos, um momento de convivência fraterna, um momento de entrelaçamento e de harmonia, muito legal, muito bom. Esperamos todos neste próximo sábado, dia 17 de junho, a partir das 15 horas, no Centro de Convenções, a Rua Bernardino de Campo, número 999. Júlio, nosso abraço fraterno, de longe. Um abraço, obrigado por tudo. O carinho por tudo, muito obrigado a todos. Obrigado. Até o nosso próximo programa Visão Espírita. Até mais, obrigado.
Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.